Olá, tudo bem? Fique ligado porque a partir de agora tem Ouro Fino em Campo ao vivo, direto de nosso estúdio na sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje a gente recebe a médica veterinária Andréa Panzardi, que vai trazer dicas para o avicultor. Bom dia, Andréa. Bom dia, Juliana. Bom dia, telespectadores. Você que trabalha em granjas pode enviar perguntas para o programa. É só ligar no 0800 941 2000 ou mandar sua pergunta ou comentário no WhatsApp 16 98181 8687. Aproveite a oportunidade para fazer perguntas e também dividir com a gente o que está achando do programa, ok? A Avifran, localizada em Planaltina, Distrito Federal, produz por mês milhares de pintinhos. A nossa equipe de reportagem acompanhou os cuidados com a biossegurança. A Avifran é referência na venda de pintinhos de um dia para clientes em todo o Brasil. O processo segue um rigoroso sistema de biosseguridade. Os veículos que entram no prédio passam por desinfecção e as granjas são cercadas por eucaliptos, que impedem a passagem de vento e a proliferação de micro-organismos. Para qualquer pessoa ter contato com as criações, são obrigatórios o banho e o uso de roupas especiais. Os processos de biosseguridade, desenvolvidos do lado de fora da granja, ajudam a manter esse ambiente livre de micro-organismos prejudiciais à saúde das aves. Um trabalho preventivo que vai garantir a qualidade dos futuros pintinhos. Aqui nos galpões, de maneira geral, a gente faz 5 coletas por dia, sendo 3 pelo período da manhã, 2 pelo período da tarde, respeitando um tempo aí que os poros dos ovos se fecham, né, a partir do momento que as galinhas botam. Eu tenho de 2h30 a 3 horas a partir desse momento para fazer a fumigação, que é um processo de desinfecção dos ovos. Esses ovos são recolhidos pelos funcionários, colocados em bandeja, a gente leva para o fumigador e no final da tarde esses ovos são destinados ao incubatório, que ficam armazenados até o meio da semana, onde é feito a distribuição para todas as filiais. As galinhas botam uma média de 300 ovos durante a vida reprodutiva. A postura é sempre no mesmo ninho e tem horário certo. Aqui o pico de produção é das 7 da manhã até o meio-dia. Depois disso, a entrada no ninho é bloqueada para impedir que ela durma no local e contamine o ovo com as fezes. Outra preocupação é com as doenças respiratórias. Um problema respiratório, de maneira geral, ocorre a queda na produção de ovos, queda na fertilidade do macho, e isso pode ocorrer também lá no incubatório, muitas vezes. A gente está muito preocupado aqui na produção, mas no incubatório cai em consequência da baixa fertilidade do macho. Então cai a eclosão consequentemente, podendo muitas vezes causar mortalidade. Para o tratamento e prevenção de doenças respiratórias é usado o antibiótico Doxifin 50 PS. O produto é adicionado na ração dos animais, investimento que traz resultados aos produtores de aves. O produto pode ser trabalhado tanto via ração quanto via água, né? O objetivo na granja aqui foi usar em momentos que o funcionário ou o gestor da granja percebe algum sinal clínico e imediatamente pode-se trabalhar na aplicação via água. O mais importante que a gente considera é o cliente poder estar junto conosco e contar com a parceria técnica e prestação de serviço que nós temos a campo. Bom, vocês viram que a Avifran faz o controle das doenças respiratórias, então vamos falar agora um pouquinho mais sobre esse assunto com a Andréa Panzardi.
Andréa, antes de começar o Ouro Fino em Campo, a gente estava falando ao vivo no Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Para quem não acompanhou essa transmissão no Facebook, a gente estava falando da queda de temperatura, né? Principalmente aqui em Cravinhos, que hoje, agora no momento, está entre 16 e 17 graus. Está fazendo frio e essas mudanças climáticas interferem, né, na saúde dos animais. Interferem bastante, sim, Juliana. É muito importante, principalmente nessa fase de virada de tempo, né, que é o início da redução de temperatura, como a gente fala, né, a gente falou lá fora. Se aqui está frio, imagina lá para baixo, né, lá para o sul do país. Então, assim, onde tem não só outras regiões, mas tem bastante avicultura lá, né? E esses primeiros frios, principalmente, é importante que a gente cuide, porque é aquela virada de tempo onde os animais estão adaptados a um clima mais quente e começa o ambiente a ficar mais seco, a gente vai ter partículas mais em suspensão, né? Essas partículas não só de poeira, mas sim de vírus e bactérias que estão lá presentes. E a gente precisa, sim, ter, né, aves saudáveis, um ambiente adequado para que a gente consiga tentar evitar ao máximo a entrada desses agentes. Bom, as aves ficam aglomeradas ali, né? Então a transmissão de doenças é muito fácil. Exato, é inevitável em determinados momentos. Mas é aquilo que, conversando, como a gente pôde ver no vídeo, né, toda aquela questão de biosseguridade que foi comentado, da plantação de eucaliptos ao redor, o arco de desinfecção que o caminhão passa, o banho que as pessoas têm que tomar. Então, são todos pontos fundamentais que devem ser feitos. Medidas, né, para prevenir. Exato, para prevenir que essas aves, o agente está lá, mas a gente vai evitar que algum outro agente externo que esteja em outra granja, em outra situação, acabe entrando, porque o animal ele acaba acostumando com aquela microbiota do ambiente. Né? Então, se a gente entrar com algum outro agente, alguma cepa diferente da mesma bactéria que está lá presente, aí pode causar todo um problema. Tem algum sinal clínico, Andréa, que a ave manifesta quando está com alguma doença respiratória? Tem. O principal sinal que te faz já ficar um pouco mais é aquela ronqueira que se fala, né? Então, o animal, ela tem o trato respiratório superior, ela tem dentro da traqueia, ela tem cílios, né? Como qualquer outro animal, que até nós mesmos nós temos, né? Então, são cílios que eles são responsáveis por eliminar todo aquele agente, sujidade, bactérias, vírus que acabam entrando, né, no seu trato respiratório, nariz, né, e até a traqueia. Então, no momento que o animal começa a ter um desafio maior por esses agentes, o epitélio, né, a própria mucosa da traqueia começa a produzir muco. E esse muco que ele é responsável por tentar englobar, né, essa partícula que está ali, tentando invadir e colocar para fora. Por isso, muitas vezes, tem aquela ronqueira que a gente sente, e mesmo secreção, você vê lacrimejamento, né, espirros. Então, são todos sinais iniciais de que alguma coisa não está indo bem, né? Certo. Bom, vamos falar agora então do Doxifin 50PS, que é a solução da Ouro Fino Saúde Animal para doenças respiratórias, inclusive foi mostrada na reportagem. Exato. Então, o Doxifin, né, é um produto da Ouro Fino, né, o 50PS. O PS é pó-solúvel, né, justamente o que o César comentou. Então, ele pode ser utilizado tanto via ração quanto via água, né? Principalmente em avicultura, a gente trabalha muito utilizando um tratamento via água, que é mais prático, né? E ele é um produto à base de doxiciclina 50%. A gente utiliza é uma tetraciclina, dentro das tetraciclinas ela é a melhor que tem, porque ela tem um nível de distribuição tecidual muito boa, então ela atinge praticamente 98% do princípio ativo nos pulmões, né, entre outros órgãos também. Então, assim, para combater desafios respiratórios é um dos antimicrobianos de melhor opção. Ok. Então mais informações sobre o Doxifin 50PS você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. André, daqui a pouco a gente volta a falar mais. A gente vê uma reportagem que mostra como a empresa Frango da Serra de Pernambuco aumenta a produtividade. A ração é um dos principais pontos para o sucesso da avicultura. Para garantir um bom desempenho produtivo dos animais, a Frango da Serra trabalha com o aditivo Enragold.
Na fábrica de ração da empresa, o aditivo é pré-misturado com outros componentes para a dieta. Depois disso, tudo é colocado junto aos grãos triturados de milho ou soja. O Clostridium ele tem sido um problema muito grande na avicultura e para os avicultores, não só de Pernambuco, como de todo o Brasil. E a gente tem combatido através do Enragold. Ele é um produto muito efetivo, foram resultados muito bons, que deixou não só a nossa empresa, como nossos clientes também muito satisfeitos, porque a qualidade da ave melhorou bastante. Depois de pronta, a ração é transportada para a granja. Ao chegar aqui na unidade de produção de frangos, a ração é descarregada em silos como esse, capaz de armazenar o suficiente para a alimentação dos animais de 3 a 5 dias. A quantidade de Enragold misturada na ração é estabelecida de acordo com o manejo de cada propriedade. A dosagem geralmente varia de 38 a 125 gramas por tonelada de ração. O controle do Clostridium ele se faz pela utilização de algumas moléculas que são potentes em relação a ele e que têm a capacidade de passar por todo o trânsito intestinal sem serem absorvidas e chegar com a dose íntegra até a parte final do intestino. E o Enragold ele tem como princípio ativo a enramicina, que é extremamente potente e se encaixa exatamente nessa descrição. O Enragold pode ser consumido em qualquer fase de vida das aves. Com a flora intestinal adequada, o animal vai absorver melhor os nutrientes da ração e o produtor vai ter melhor rentabilidade. Se nós temos uma nutrição completamente balanceada para que as mínimas porções de nutrientes venham a ser convertidas em carne de acordo com o potencial genético, obviamente nós precisamos de um intestino com a qualidade sanitária que dê à ave essa condição, utilizar todo o conhecimento e nutrição que foi aplicado para que ela responda com todo o potencial genético. Mais do que oferecer produto, é preciso dar assistência técnica. Esse trabalho é realizado pela distribuidora Usivet, parceira da Ouro Fino Saúde Animal no Nordeste brasileiro. O sucesso de um produto ele não depende única e exclusivamente dele responder quimicamente ou biologicamente. Depende de todo um contexto onde tem que haver uma grande empresa que produz, no caso Ouro Fino, tem que ter uma empresa que tenha conhecimento do mercado e know-how para acompanhá-lo a nível de campo, como é a nossa Usivet, e tem que ter uma confiança do cliente para que a gente consiga desenvolver isso e junto nesse tripé se consiga o objetivo final, que é produzir aves com alto desempenho e produtividade. Muito bem, ainda dá tempo de participar do Ouro Fino em Campo pelo 0800 941 2000 ou pelo WhatsApp 16 98181 8687. Envie para a gente um recadinho dizendo o que está achando do programa, ok? Bom, para aumentar a produtividade da granja, né, o avicultor tem que investir no controle de doenças respiratórias, mas também Exato. A nutrição é um passo importante, né, Andréa? Exato, é muito importante porque a gente pensa, né, a ave ela tem um ciclo extremamente curto, né? Então a gente acaba calculando o ganho de peso diário em horas, né? Então qualquer desafio que seja respiratório, que seja entérico, vai impactar negativamente no desempenho desse animal, né? Então é importante que a gente lance mão de ferramentas para auxiliar nesse desempenho, né? Bom, e uma ferramenta que foi mostrada na reportagem é o Enragold, produto da Ouro Fino Saúde Animal, um aditivo melhorador de desempenho, né? Em outras palavras, o que isso significa? Significa que utilizando o Enragold, certamente o ambiente intestinal ele vai estar melhor, como posso dizer, ele vai estar melhor, adequado, ele vai estar com absorvendo ambiente, melhor. Exato, os nutrientes, ele vai estar com um ambiente mais adequado para uma absorção melhor desses nutrientes e, consequentemente, garantir um melhor desempenho desses animais. Então, vai ser mais lucro na hora do abate. Com certeza. E o aditivo melhorador de desempenho, né, no caso o Enragold, ele pode ser usado em qual época ali da vida do frango? O Enragold pode ser utilizado desde o primeiro dia do pintinho até o último dia antes de ir para abate, porque ele é um produto que não existe período de carência. Né, ele é uma molécula, a enramicina ela é uma molécula grande, né? Ou seja, no momento que o animal ingere, ele vai ter uma ação somente na luz intestinal. Então ele vai agir eliminando aquelas bactérias não benéficas e proporcionando que as bactérias benéficas permaneçam lá para auxiliar nesse
nesse melhor desempenho da ave. Bom, então mais informações sobre o Enragold você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. Para terminar, porque o nosso tempo está estourando rapidamente, André, José de Chapecó, Santa Catarina. Obrigada, José. Tem como prevenir doenças respiratórias? Temos, sim. Na verdade, sim. A gente precisa cuidar de tudo aquilo que foi abordado da parte de biosseguridade. A gente precisa cuidar nosso banho, né, do dia a dia para entrar na granja, trocar sapatos, né, cuidar toda a parte de limpeza e desinfecção bem feita, criar um ambiente adequado, porque assim a gente vai conseguir proporcionar para aquelas aves um ambiente mais adequado e tentar evitar que aquela doença entre. Ok, André, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. E obrigada também pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.